Fala galera, beleza? Alucard aqui, estamos de volta no Matilha Board Game com as crônicas de Gelo e Fogo, o jogo de miniatura aí, produzido pela Comini or Not, né, trazido pelo Brasil pela Conclave Editora aí, né, tentando iniciar um novo cenário aí, né, de competitivo no Brasil. E nós vamos continuar aí com a nossa explicação das regras, né? Agora a nossa quarta parte, né? Escolhi dividir aí a explicação das regras em vídeos menores para que a gente possa ficar mais fácil e menos maçante aí para visualizar para vocês no YouTube e também ficar mais fácil para vocês buscar quando tiver em dúvida aí com alguma regra específica, né? Sem mais delongas, vamos lá. Agora hoje nós vamos falar um pouco sobre as cartas táticas, não é? O baralho tático. Como é que funciona isso aqui, galera? A gente tem aqui, eu deixei separadinho, tá? Os baralhos táticos. O baralho tático ele é formado primeiramente pela carta as cartas da casa que você escolhe jogar, tá? Aqui, por exemplo, as casas Stark. Aqui a gente tem um total de 14 cartas, só que sendo 7 diferente, as outras 7 são repetidas, tá vendo? Tem 2 cartas de cada, né? Então 7 cartas, da qual cada uma possui uma cópia, dando um total de 14 cartas. E depois você tem que escolher o seu comandante, né? Lembrando que o comandante você só pode ter um, né? Ele é de graça. E aqui a gente tem o Robb Stark, né? E também tem o Great John Uber. Então, dependendo do comandante que você escolher, o comandante também vem com cartas táticas, né? O comandante ele vem com 3 cartas táticas, só que cada uma possui uma cópia, né? Tá vendo aqui, ó? São iguais essas duas, né? Então é um total aí de 6 cartas táticas do comandante. Feito isso, vamos supor que aqui, né, eu escolhi o Robb Stark, então eu vou pegar o Grey John Uber e as cartas táticas dele vou tirar. Escolhi o Robb Stark, então, como comandante do meu exército. Eu vou juntar esse deck com o deck da casa, tá? Vou embaralhar esse deck e vou montar o meu deck tático, né? Esse deck tático aqui é o deck que eu vou estar usando durante a partida, comprando essas cartas para que eu possa estar jogando, né, durante a partida. Então, cada jogador vai montar o seu deck tático dessa forma, beleza, galera? Essa é a construção do deck tático. E aí, como eu jogo, né, uma carta tática? Antes da gente falar disso, vamos explicar um pouquinho a carta tática, né? A carta tática aqui, como vocês podem ver, tentar dar um foco melhor, né? Ela tem o nome, né, da carta em questão, né? Ela tem aqui esse desenho que indica que é da casa, né, do simbolinho do lobo, os Starks. O texto que está escrito aqui em azul, né, que está mais em negrito, no caso dos Lannisters, vai ser em vermelho, tá vendo? Mas é o texto que está em negrito em questão, é o gatilho de ativação. O que isso quer dizer? Ele mostra quando que eu posso jogar essa carta tática, né? Nesse caso aqui está falando que quando eu reclamar, né, eu pegar um espaço no tabuleiro tático, né? A gente explicou no vídeo passado o tabuleiro tático. Então, quando eu ponho uma unidade minha não combatente lá no tabuleiro tático, eu ativo o gatilho para poder jogar essa carta. Então, nesse momento que eu fizer essa condição, eu posso jogar essa carta e ativar o efeito dela, né? Que é que essa carta tem um efeito bem legal, que ela troca qualquer efeito lá no tabuleiro tático pelo efeito que está escrito aqui na carta. E ainda fala que se a gente controlar aquele espaço que tem o cavaleiro, o cavalinho, no tabuleiro tático, a gente ganha aqui uma habilidade adicional, né? A maioria das cartas tem essa característica aqui. Então eu posso jogar uma carta tática toda vez que ela estiver na minha mão, né? E que eu atender aqui o gatilho em questão, tá? Tem uma regra muito legal aí que eu só posso jogar uma carta por efeito, né? Se eu tivesse, por exemplo, com essas 2 cartas na mão, as duas são iguais, né? E as duas ativam com o mesmo gatilho ali, que é quando eu pego um espaço no tabuleiro tático lá.
eu só poderia jogar uma delas para esse efeito. Eu não posso jogar duas cartas no mesmo efeito, ou seja, no mesmo gatilho. Eu tenho que escolher qual eu quero jogar. Se não fossem iguais, mas fossem cartas diferentes que ativassem pelo mesmo gatilho, eu teria que escolher aí qual delas eu gostaria de jogar. Tá? Então é assim que funciona as cartas táticas. Mas eu posso jogar mais de uma carta tática no turno, né? Desde que sejam em gatilhos diferentes, que sejam ativados, né, por gatilhos diferentes. Eu posso jogar quantas cartas táticas eu quiser, respeitando o limite de uma carta tática aí por gatilho, né? Tem essa regra aí. E se eu e meu oponente tivermos uma carta tática que ativa pelo mesmo gatilho as duas, né? Vamos supor que essa carta dos Lannisters aqui ativasse no mesmo gatilho que a dos Starks. Como é que funciona? Quem joga primeiro? Como que funcionam os efeitos, tá? A regra é o seguinte, o jogador que tiver com o token de First Player vai ser o primeiro a jogar a sua carta tática e a resolver o seu efeito, né? Aí ele vai ter a opção de escolher se ele quer jogar uma carta tática. Se ele não quiser, ele passa a vez pro oponente. O oponente vai escolher se quer jogar. Se ele decidir jogar, o oponente da primeira, né, o token do First Player, não pode voltar atrás e querer então jogar agora a carta dele. Se ele passou a vez na decisão dele de não jogar, ele não pode mais voltar atrás. Beleza, galera? Funciona assim as ações das cartas táticas. Agora então, galera, nós vamos falar sobre os tokens de ativação, de condição, né? Nós falamos no vídeo passado que nós íamos explicar. Nós temos atualmente na caixa básica 3 condições diferentes, né? 3 tokens de condições que a gente pode aí dar um debuff, né? Um status negativo para o oponente, tá? Esse primeiro token aqui é o token de pânico, né? De deixar a unidade panicada, deixar ela em pânico. Quando você dá essa condição aqui a uma unidade do seu oponente, você vai pôr o token, né, na unidade e a qualquer momento você pode consumir esse token, ou seja, o oponente, né, quem estiver jogando contra a unidade dos Lannister, pode consumir esse token para obrigar o jogador dos Lannisters a rerolar qualquer teste de pânico, né? Qualquer teste de moral que ele fizer, tá? As 3 condições funcionam basicamente da mesma forma, tá? Depois a gente tem aqui o token de vulnerabilidade, tá? Esse aqui você também coloca na unidade inimiga e você pode a qualquer momento pedir, removendo esse token, né, da unidade inimiga, você como oponente dele, obrigar ele a rerolar uma defesa que ele fez. Às vezes o cara se defendeu muito bem lá, você remove, consome o token dele e fala, não, rola de novo aí o teste de defesa. E o mesmo vale aqui para o token de fraqueza, né? O token de fraqueza que tem a espadinha quebrada aí, você pode obrigar então a unidade do seu oponente a rerolar um ataque. Às vezes o cara rolou lá e deu maior sorte no dado, vai te dar uma lapada e você fala, não, rerola aí esse ataque, aí você consome esse token da unidade dele e assim você pode fazer com que ele rerole aquele ataque que ele fez, tá? Então atualmente na caixa base nós temos essas 3, né? Esses 3 tokens aí, essas 3 condições que a gente pode colocar no nosso oponente e depois está consumindo esse token no momento que a gente achar mais útil durante o jogo, beleza? Dito isso então, agora nós vamos passar para a explicação de como fazer o setup inicial, tá, do jogo. A primeira coisa quando você vai fazer um setup inicial do jogo é você montar o seu exército, né? Você precisa montar um exército, você e seu oponente, né? A gente já viu que os exércitos têm um custo, não é assim como os anexos que vão estar nele. Então você precisa decidir junto com o seu oponente ou oponentes qual será o tamanho do jogo de vocês, tá? Então aqui no manual, o manual mostra pra gente que um jogo pequeno, né, usam 30 pontos de criação de exército. Um jogo médio usa 40 pontos de criação de exército
E um jogo grande usa 50 pontos de criação de exército. Então a primeira coisa aí é decidir qual vai ser o tamanho do jogo de vocês. Feito isso, né, você pode escolher então a facção. Né, na caixa base aí nós temos os Starks e os Lannisters. Portanto, né, um vai escolher jogar com os Starks e o outro jogar com os Lannisters. Né? Se estiver jogando aí em 4 pessoas de modo cooperativo, vocês dividem aí os exércitos entre essas duas facções. Lembrando que esse jogo está vindo pelo Brasil pela Conclave Editora, né? E tá tendo aí, vai ter aí mais facções, né? Vai ter as unidades neutras, vai ter uma gama muito maior aí de escolhas com o jogo chegando aí de vez no Brasil. Depois de escolhido a facção, deve-se escolher então os comandantes, né? Lembra que eu já falei também, as cartinhas que tem o C aqui de comandante, você vai poder ter um no seu exército e além, né, de ele dar aí as habilidades ser anexado à sua unidade, você também vai adicionar as cartas táticas desse comandante no seu deck tático, que nós também já explicamos. Tem as unidades neutras, que são unidades que não pertencem a nenhuma casa, né? Elas são tipo mercenários que você contrata para estar aí lutando por você. Essas unidades neutras, tá? Ela tem uma regra básica aí que o seu exército não pode gastar mais do que 50% da quantidade dos pontos disponíveis nessas unidades neutras, né? Ou seja, seu exército tem que ser meio a meio, pelo menos metade da casa e metade das unidades neutras. E caso você queira, você pode também montar um exército só de mercenários. Você pode fazer isso aí se você quiser. Feito isso, constrói o deck tático. Já falamos como constrói o deck tático. Nesse mesmo vídeo aí nós explicamos como você monta o seu deck tático. Então você adiciona as unidades, os anexos, né? Ou seja, os capitão aí, né? Que vai lá na unidade, tipo o Gregor Clegane aqui, que dá uma habilidade a mais para sua unidade. Aí respeitando o limite de pontos que você pode comprar. Lembrando que você também pode comprar as unidades não combatentes que são descontadas desses pontos aí. Os dois jogadores montando então o seu exército, né, é a hora então de escolher que tipo de jogo vai ser jogado, né? Como eu disse lá nos nossos primeiros vídeos, o Game of Thrones aqui possui, né, as Crônicas de Gelo e Fogo possui 5 modos de jogo diferentes, né? O Game of Thrones e assim vai. Cada modo de jogo tem um jeito diferente de você estar marcando pontos para vencer. Ou seja, cada modo de jogo tem uma condição de vitória, né? Diferente aí para que você possa vencer o jogo. Dito isso, escolhido o modo de jogo, é hora de fazer o setup inicial aí do campo de batalha. O setup inicial do campo de batalha ele começa pela marcação da zona de alocação das suas tropas. O modo de jogo vai indicar qual é o tamanho dessa zona, tá? Então, essa zona normalmente ela é contada daqui do final da mesa, tá? E dependendo do modo de jogo, ela pode ser até short range, né, distância curta, ou até a distância longa. Isso quer dizer que você tem que posicionar a sua unidade na mesa dentro desse limite aqui. Você não pode começar o jogo lá na frentona, você tem que começar o jogo aqui, né, dentro do alcance curto. E o seu oponente também. Então, feito isso, definido o tamanho da zona, você ainda não põe as suas unidades, tá? Você só vai definir qual é o tamanho da zona. Você vai ter que colocar terrenos no campo de batalha. Quando você põe terrenos no campo de batalha, você e seu oponente de forma revezada, vocês vão rolar um dado aí, ver quem vai tirar o maior número no dado. E aí aquele que tirar o maior número do dado vai escolher um dos terrenos, tá? E vai pôr esse terreno respeitando a seguinte regra. Esse terreno, quando ele é colocado, ele tem que estar dentro do alcance curto, aqui ó, dentro do alcance curto de qualquer zona de início, tá? Ele tem que respeitar esse alcance curto aí, que é o de 6 polegadas, de qualquer zona de início. E também tem que estar dentro de um alcance curto aí,
tem que estar dentro do alcance curto de qualquer outro terreno, né? Tem que respeitar esse limite de distância aí também de um terreno para o outro. Então, de forma alternada, o primeiro jogador escolhe um lugar para pôr um terreno, escolhe o terreno e o lugar, depois o seu oponente faz a mesma coisa. Cada terreno desse tem um efeito diferente, tá, galera? Esse monte de corpos aqui, ó, eles atrapalham nos testes de moral, atrapalham você passar por eles, tá? No manual tá explicando certinho o que cada terreno faz. Então, feito isso, revezado 2 vezes, ou seja, quando 4 terrenos estiverem na mesa, né, a mesa tá pronta aí na parte dos terrenos, né, dos terrenos terem sido colocados, né? E se você quiser fazer um jogo, se você tiver uma mesa maior e quiser fazer um jogo com mais obstáculos, você pode combinar aí, né, com o seu oponente uma quantidade maior de terrenos para vocês colocarem aí na mesa. Depois de ter colocado o terreno, você coloca os objetivos do modo de jogo em questão, né? Cada modo de jogo vai ditar como que é colocar os objetivos na mesa. Você põe então aí esses objetivos na mesa. Feito isso, cada jogador então vai rolar um dado, né? Vai escolher esse número maior. Quem tiver tirado o número maior, na verdade, vai começar escolhendo as tropas que eles vão pôr, tá? Você vai pôr uma unidade sua, respeitando o limite ali, né, de mesa, de começo. Seu oponente vai fazer a mesma coisa do lado dele da mesa, vai pôr uma unidade. Depois você volta, põe outra unidade sua. Seu oponente vai fazer a mesma coisa, até que todas as unidades tenham sido colocadas. E aí você está pronto para começar então a sua partida, né, de As Crônicas de Gelo e Fogo, e pronto para jogar. Beleza, galera? Esse aí é o setup inicial. Espero que tenha ajudado aí na explicação e esclarecimento das regras. E aquele abraço, se possível curte o vídeo aí, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, tá? Que vai ajudar muito. Abraço!